Fala pessoal, tudo bem? Ó, cheguei hoje aqui na APA de Guapimirim, na área de proteção ambiental. Saí lá do Rio, vim para cá, junto com o Pedro Belga, da ONG Guardiões ao Mar. A gente vai fazer um passeio de barco pela Baía de Guanabara, mostrando que a Baía de Guanabara não morreu. A gente vai encontrar botos, muitas espécies, dar uma visitada no mangue. O passeio promete, hein? Fica ligado. Vim lá do Rio de carro e parei aqui na APA. Vamos ver o dia promete aí pra gente. Vem comigo. APA de Guapimirim, ele acontece desde 2012, quando começou o Projeto SAR, e ali nós já restauramos 18,2 hectares de manguezais no Projeto SAR, com o projeto Sou do Mangue, que é com a empresa Nova Transportadora do Sudeste, NTS. Nós restauramos 10 hectares, mais 25 mil árvores. Com o projeto Guanabara Verde, nós restauramos 12,2 hectares, são 30.500 novas árvores plantadas. Na parte de conservação, que a gente realiza a operação Limpa Oca, que é uma atividade de limpeza, né, que a gente retira o lixo que está no manguezal, de 2014, né? Sempre acontece 3 meses por ano, na época do defeso, que é 1º de outubro a 31 de dezembro. São só 2 manhãs, então a gente está falando aí, mesmo a gente falando de 2014 até agora, dezembro de 2022, falando um pouco mais de 200 horas de trabalho, tá? Porque são só 2 manhãs por semana, durante 3 meses por ano, e ainda assim nós retiramos 51.236 quilos de resíduos sólidos, né? E aí vai desde banheiro químico, sofá, capacete de moto, assento de privada. E nisso, esses 51 toneladas foram 44,6 hectares de manguezais limpos. Então são mais de 44 campos do Maracanã que foram limpos. E essa atividade já gerou emprego e renda no período de defeso para mais de 290 catadores de caranguejo. Aqui tem 3 espécies: mangue preto, mangue vermelho e mangue branco. O vermelho é o risófila mangue, que os pescadores chamam de sapateiro. O preto é evicênia, que às vezes o pescador chama de siriba. E o branco é lambutulária, que às vezes também chama de mangue manso. Não estou vendo o preto, mas tem. Aqui. Aqui é uma área meio de transição. Quase transição. Mas tem terra pica. Ali por cima não fica. Esse dique, ele foi criado para o caminhão vir aqui dentro do manguezal buscar madeira. Tanto que foi cortado. Caraca. Por isso que houve a necessidade de criar a unidade APA de Guapimirim para proteger esse manguezal. Mesmo o manguezal sendo protegido por lei desde 1965. Mas não tinha uma vigilância mais próxima. Acabaram com tudo praticamente. O resto, vinha aterrando e levando essa madeira. Toda essa floresta de mangue aí que vocês estão vendo, ela tem 38 anos, a idade da APA. Isso aí foi uma resiliência do próprio manguezal. Depois que eles derrubaram e foi criada a unidade APA de Guapimirim em 84, aí esse manguezal, com a própria resiliência, ele se recuperou. E nas áreas que ele não se recuperou, nós estamos... A gente recupera. Essa questão da conservação e de geração de renda alternativa, a gente oferece cursos para o turismo de base comunitária, que é aquele turismo que ele é praticado e ele é gerenciado pela própria comunidade. São mais de 175 famílias que participaram de formações. Hoje nós atuamos com 29 comunidades pesqueiras na Baía de Guanabara e vamos começar um trabalho com mais 12 na Baía de Sepetiba. Que o pescador cortava a madeira do mangue, cortava o mangue para fazer o curral e queria o peixe. Mas para o peixe vir no mangue, o mangue tem que estar sadio. Então era como se eles matassem a galinha do ovo de ouro. Eles confecciona com eucalipto e bambu. Aí zerou o corte de madeira de mangue.
Um curral desse leva 120 a 130 árvores, cada um. E renovado todo ano. Tem quase uns 200 aqui só dentro da APA. Imagina quantas árvores cortadas todo ano. Como ele funciona isso? Ah? Ele o quê? Ele fica com os peixes ali Ele dentro? pesca, ele é enfincado estrategicamente, cortando a correnteza, forçando o peixe a entrar. E ele é tipo um labirinto, aí o peixe não consegue sair, o peixe só entra. Nossa, Cada família tem, um tem 10, um tem 15, tem 20. e hoje não está proibido. Não, dá proibido fazer novo, só pode reformar o que tem. E esses são de pescadores. Tem dono. Cada um é seu dono. E uma regra muito rígida aqui, não pode vir pegar o peixe no curral do outro não. Senão dá ruim. Dá ruim. Dá ruim mesmo. Pô, para ali naquele curral pra gente pegar o peixe. Eu vou parar lá na frente, vou passar perto. Ela faz um trabalho de educação ambiental, não adianta limpar o mangue e plantar árvore de mangue se a gente não educa a população, né? Até porque a gente tem aí uma população que vive na bacia contribuinte da Baía de Guanabara de quase 8 milhões de pessoas. Não atingimos muita coisa, é um trabalho de formiguinha, mas já são 120 escolas que estão situadas na bacia contribuinte da Guanabara, que nós visitamos com exposições itinerantes, com trabalhos de formação de professores. Então são mais de 6 mil professores já qualificados e em torno de 250 mil alunos que passaram pelas nossas ações de educação ambiental. Encontramos os botos, olha lá. Tem que ficar em silêncio. São terríveis. Eles parecem, eles somem assim, parecem outra posição. Nem o pessoal do mapa ainda conseguiu entender quando eles somem onde eles vão aparecer. Identificar um por um. Às vezes só não pode demorar muito porque eles estão se alimentando, tá? Tá. Eu falei que eles querem 9h40 e certinho. Marcou direitinho. É. Barulho de motor eles não se assustam mais não, tá? Acostumado. E aí, eu falei, vamos encontrar os botos? Então, nós hoje estamos fazendo uma observação de boto aqui na Baía de Guanabara. O Chico tá aí, ó. Aí, Ó, ele marcou Ar aqui, da ele Graça. marcou um horário com os botos, eles deram ar da graça aqui pra gente. Cadê? Agora a gente tem que encontrar ele de novo. Chega aqui na expectativa. você chegou a capturar? Você Ah capturou? lá, lá. Achei. Achei. Esse bando, né, ele estava em torno de 900 botos. Hoje só restam 24. Restam 24 botos. Década de 90 eram 900. 900. O bando era em torno de 900. Hoje, contado, bem contado, porque assim, esses botos, eles são residentes, eles não saem mais da Baía de Guanabara. Esse grupo, ele mora aqui, né? E ele se aproveita justamente dessa entrada de peixes que vem ao manguezal para desovar ou para fazer alguma... Porque por que a Baía de Guanabara está viva, né? Tem um canal dragado pela Marinha que faz com que uma corrente fria que vem de muita profundidade, em torno de 4, 5 mil metros de profundidade, rica em nutrientes, ela entra lá, bate nas cagarras e ela vem até aqui em Paquetá. Quando ela bate nesse maciço de Paquetá, ela volta empurrando a água suja para fora. E aí você tem 50% dessa água renovada a cada 12 dias. Isso faz com que a vida persista na Baía de Guanabara. E para completar essa situação de positiva, você tem o manguezal aqui ao fundo, que é berçário da vida, né? Então, 3/4 de todas as espécies marinhas dependem do manguezal em algum momento da vida, seja na fase de larva, seja na fase juvenil ou mesmo na fase adulta.
E aí esses botos que moram aqui, eles se aproveitam disso, porque eles estão justamente no meio do caminho do manguezal. E aí esses cardumes que passam, eles se alimentam, né? Mas infelizmente muito degradado, né? Eles competem com o lixo, eles competem com a poluição sonora, né? Com a falta de educação da nossa sociedade. É lamentável, mas a gente acredita que ainda possa ter jeito, né? E existe um projeto sensacional chamado Mamíferos Aquáticos da UERJ, que dedica também algumas décadas aí para a preservação dessa espécie, né? Que ainda não desapareceu por causa disso. E Projeto do Pedro, voltado para o mangue também, que é o berçário, né? Exatamente. e aqui também nós temos o rio com qualidade de vida. Sim. O rio Guapimacacu, ele é responsável, apesar de ter mais de 35 grandes rios na Baía de Guanabara, ele sozinho é responsável por 40% da água doce que abastece a Baía de Guanabara, ele abastece com qualidade. A água do rio Guapimacacu, ele, in natura, é melhor do que a água do Rio Guandu tratada. Uau! Então, assim, a APA tem todas essas características, né? A gente chama de Arca de Noé da Baía de Guanabara. Porque além de ser esse berçário, além de ser filtro, ela ajuda com os rios que passam por dentro dela, com 60%. Só o Guapi é 40%, mas esses outros somam 60% da água de boa qualidade que chega na Baía de Guanabara. Porque a grande maioria, né, eram 50 grandes rios, 15 já deixou por segundo que chegam na Baía de Guanabara in natura, sem tratamento. 18.000 litros por segundo. Nós temos diversas estações de tratamentos construídas, mas que não dão conta, que por má vontade política, por entraves burocráticos, não funcionam. Então continuam chegando todos os dias, a cada segundo, 18.000 litros de esgoto. Mas e aí? E aí a população precisa saber disso, precisa entender a gravidade disso, porque esse esgoto contamina o nosso pescado, né? As pessoas também não sabem, mas a Baía de Guanabara contribui anualmente com quase da metade do pescado que é comercializado no estado do Rio de Janeiro, né? Da pesca artesanal. Então, as madames na Zona Sul não sabem, mas o robalo que elas comem sai daqui. O camarão. Né? O camarão. Muita boa capaz né? do camarão. A Baía de Guanabara está viva e isso é a nossa luta, né? Mostrar que ela está viva. Porque as pessoas, a grande imprensa, principalmente na época das Olimpíadas, passou essa ideia de que está morta, e tem muita gente boa que acredita que ela está morta. E aí, quando você tem um terreno baldio, o que você faz? Você joga o que não te serve lá. O carioca precisa entender que isso aqui não é um terreno baldio, é uma baía biodiversa, sociodiversa e que fomenta a socioeconomia para milhares de famílias, né? Quando a gente conseguir que pelo menos metade da população entenda isso, internalize, as pessoas vão cuidar melhor desse história. Então esse é o trabalho da Guardiões do Mar há 25 anos. É um trabalho de formiguinha, mas a gente não desiste não. Legal. Manguezais, né? Eu sempre gosto de dar os créditos a quem merece, e esse trabalho de limpeza de manguezais, ele foi uma ideia de um catador de caranguejo, o seu Adílio Campos, que à época, em 2000, ele tinha 61 anos, e ele me chamou e falou: Pedro, eu já criei 11 filhos, catando caranguejo, isso na Ilha de Itaoca, em São Gonçalo, aqui ao lado, mas hoje eu não consigo mais catar como antes, né? E aí ele pediu para a gente pensar uma forma de ajudar, e aí a gente desenvolveu, na época, 2001, um projeto chamado Operação Mangue Limpo, que a Petrobras apoiou, era um piloto, e a gente contratou os catadores de caranguejo durante o defeso, quando eles não podem catar o caranguejo, mas também aí eles ficam sem renda, então a gente contrata nesse período para que eles tenham uma renda extra, eles pagam uma bolsa auxílio, né, um pagamento por serviço ambiental. E eles vão ao mangue para, ao invés de catar o caranguejo, tirar o lixo. Atualmente, isso virou um planejamento estratégico da Guardiões do Mar. Fizemos de 2001 até 2005, depois os caminhos nos levaram para outros patamares, né? Trabalhamos com reciclagem, foi quando a André, inclusive, conheceu a gente. E agora, em 2014, a gente retomou. Seu Adílio chegou a participar dessa retomada, ele faleceu em 2015. Então, assim, sempre presto minha homenagem para ele, porque uma ideia dele virou uma ação continuada que não só emprega os catadores de caranguejo na época do defeso, mas também presta um serviço ecossistêmico sensacional, né? Porque ao limpar os 36 hectares que nós limpamos, e já tiramos 44 toneladas, essa área diminui os acidentes de trabalho, então esses catadores eles trabalham com mais segurança, porque o material perfuro cortante é retirado. Aquela área que era ocupada por um sofá, por uma porta de geladeira, por um pneu, fica disponível para que os caranguejos possam cavar suas novas tocas, e isso aumenta a biodiversidade. Os propágulos que são carreados pela correnteza têm aonde se instalar. Então, talvez o seu Adílio não tinha noção do que ele estava criando, né? E a nossa briga hoje é transformar isso numa política pública, fazer as prefeituras do Recôncavo da Guanabara entenderem a importância socioambiental
e socioeconômica Sim. dessa atividade e tornar isso uma política pública. Então a nossa briga hoje é para isso. Então hoje a gente tem a Operação Limpolca acontecendo com catadores e pescadores de Tambi, em Itaboraí, pelo Projeto SAR, em Suruí, Magé, com a ACAM, que é a Associação de Caranguejeiros e Amigos dos Mangues de Magé, pelo Projeto Guapiaçu, que faz parte da Rede de Águas de Conservação hoje da Guanabara. E a gente começa em março uma atividade de 10 meses no local chamado de Morro Grande, que fica aqui entre o Rio Estrela e o Rio... Esqueci o nome do rio. Boca Larga ou Iguaçu? Iguaçu. Obrigado, Malafaia, meu mestre. E essa atividade vai ser de 10 meses continuados e ela vai atender uma associação de pescadores de Saracuruna e de Ana Clara, em Duque de Caxias, e a associação de pescadores de Guia de Pacobaíba. Então você veja que a gente consegue, via patrocínio, ir ampliando. Só falta agora as prefeituras entenderem a importância socioambiental e como isso vai ajudar na biodiversidade da Baía de Guanabara. Quais são as prefeituras, Pedro? As do Recôncavo são São Gonçalo, Itaboraí, Guapimirim e Magé. E patrocínio. É que estão, né? A Petrobras patrocina o Guapiaçu e o Projeto SAR, e a Transpetro patrocina o projeto, tem um convênio com a Transpetro, o projeto do Mangue ao Mar, né? Esse é um pouco mais complicado porque a gente começou um trabalho agora que vai daqui até Angra dos Reis. Então é a Baía de Guanabara e a Baía de Sepetiba. Começamos em outubro, estamos agora nessa luta, né? De abraçar mais uma baía tão conflituosa quanto a Baía de Guanabara. Polígono, um de 3, os outros dois é de 3 hectares e meio, mais ou menos, né? Esse aqui é de 5. Vou mostrar onde começou, dia 20, o Dia Mundial dos Manguezais, nós começamos a fazer o projeto. Vou mostrar o antes e o depois para vocês. Aqui na frente. Polígono de 3 hectares e pouco, produzindo quase 8 mil mudas de banho, das 3 espécies. Nessa parceria, Guardião do Mar, Cooperativo Manguezal. Foi plantada ali, era toda assim, ó, Samambaia, o Rodoeiro da Praia, 3 hectares e meio, só disso. A gente retira essa planta oportunista e é o Rodoeiro da Praia, de roça, toda essa vegetação oportunista. E lá ali tem 1 ano e 5 meses. Ela vai tomando espaço. É de roçado e plantio, né? De roçado e Não nasce mais. Como que ela faz aqui, eu sempre falo. A continuação só não ser regular porque é nosso equipamento ultramoderno. Vai contar isso. E vão querer vir pra cá? Pode ser, mas assim, eu queria gravar um pouquinho a tua explicação pra gente ter o registro aí. Grava ali, desembarca um pouquinho. Pode ser, vamos lá então. Desembarcar pra mim é ótimo. Também, botei bota pra quê? Eu também. Mas quem Se puder mergulhar, a gente mergulha também. tem que dar uso. O Matheus aqui tá na show pra se queimar, né? Então vamos lá. Presidente da Cooperativa Manguezal Fluminense, que faça a coordenação do projeto Guanabara Verde, da empresa Oxenpac. Aqui nós estamos numa área que era Samambaia e o Rodoeiro da Praia, que é uma planta oportunista. Na época do desmatamento, ela invadiu essa área, não é invasora, ela é oportunista, né? E nós viemos fazer esse trabalho pela Oxenpac. Aqui são 3,5 hectares, são 3 polígonos, um outro de 3,5 e um de 5 alguma coisa hectares. Essas mudas foram plantadas no Dia Mundial do Manguezal, em 26 de julho de 21, em média com 50 centímetros. Hoje ela já está frutificando, já está produzindo, perpetuando a espécie. Um trabalho feito nessa parceria, Cooperativa Manguezal Fluminense e a ONG Guardião do Mar. Já há 11 anos trabalhando junto, especificamente nessa restauração de reflorestamento de manguezal, que tem dado muito certo. Nós somos hoje, junto com a Guardião do Mar, referência de plantio de manguezal no Brasil. Parabéns. Muito bom. Muito bom. Arrasou. Olha as mudas, gente. Obrigado, Malafaia. Que a gente olhar e depois ficar pensando. Isso aqui tudo estava desmatado. E eles plantaram todas essas mudas. Cresce 1 metro por ano. Em média, né? E já tá enorme lá. Aquela lá você viu se recupera pela própria resiliência. E em breve, a expectativa é A que gente vai pegar essas áreas assim, não se regenerou pela própria resiliência do a gente manguezal vai visitar aqui, e ó. faz essa ação antrópica positiva.
Aqui tem muito mosquitinho. Tinha essa mamãe aqui. Passou o repelente, mas Fazer uma não sei se está adiantando muito não. por exemplo, uma situação de temperatura e umidade. Então ela vai conseguir isso. Olha o tamanho já das mudas. Ele estava mostrando ali que já deu até frutinho. Só plantando, tem que ter alguma manutenção. A pergunta é, naquela outra parte do manguezal ali, existe uma situação de umidade do ar e temperatura que já proporciona condições de se manter equilibrada aquela parte. E essa aqui que vocês plantaram, como é que fazem para ela ter essa condição aqui? Então, a gente já faz um trabalho diferenciado, que a gente faz um trabalho, Pedro fala um nome mais bonito, mas eu falo transplante, porque a gente vai debaixo da planta-mãe, aleatoriamente, tira umas mudas, que no outro ano, quando ela frutificar de novo, ela repõe essa muda que nós retiramos, certo? Então você não está explorando praticamente. Você está dando até condições, porque quando o planto está ali juntinho um do outro, ele está competindo, e algumas vai morrer. Vocês estão remanejando A gente vai remanejando essas mudas, não usa mais viveiro, porque quando a gente usava o viveiro, a gente trazia a muda para cá, 60% morria. Hoje nós estamos dentro do que o plantio pede. A gente aí abaixo, porque a gente perde aqui 5% só. Quer dizer que a muda ela sai do próprio ambiente, então. Do próprio Ela já tem ambiente. Tipo assim, atravessa o rio e vem para cá. Então ela resiste mais. Adaptação é mais A adaptação é mais fácil. Porque ela já está rústica, ela já está mais adaptada. Mas tem algumas que sente, quando chega nesse ambiente, aí tem uns caranguejinhos, caçainhazinhos aqui, que come, às vezes a largata. Então, essa é a perca. Mas a gente diminui a logística, diminui mão de obra, porque teria que ter quase 5 pessoas no viveiro, o transporte do propágulo para o viveiro, criar esse substrato no viveiro, que é complicado de criar esse substrato rico e poderoso dentro de um viveiro. A gente consegue imitar, mas eu calculo que fica bem longe do que é o substrato natural. E a logística. Então, resulta numa redução de custo Muito também, grande, muito grande. Porque o próprio roçador e plantador, quando ele está vindo para a área de plantio, ele já coleta a muda pelo meio do caminho. Quando ele chega no plantio, já chega com a muda. Então, isso facilita muito a logística do projeto e, de uma certa forma, o projeto fica mais barato por causa disso. Sensacional. Menos esforço, menos esforço. Tudo pensado Parabéns pela décima vez. Sim. A gente começou em 2012, o engenheiro florestal ele fez um viveiro escola, né, um viveiro piloto, e a gente percebeu cientificamente, inclusive é a dissertação de mestrado dele, que com o viveiro a gente chega a perdas de até 40%. Usando essa tecnologia social deles, as perdas chegam a 10% no máximo. Sensacional. Isso é uma tecnologia só fazer uma troca aqui, ó. da cooperativa. Exatamente. Só fazer uma troca. Mas depois. Inclusive a gente vai lançar agora, no final desse ano, um guia de restauração, onde vai estar evidenciada essa tecnologia social deles. Fazemos pesquisa, né? São 4 dissertações de mestrado, um doutorado já defendido, um doutorado em fase de qualificação, muitos artigos científicos, muitos resumos, muitos banners. O propágulo dele é igual aquela canetinha. Se você chegar e espetar, ele é muito mais lento. Pode ver, ele é muito mais lento. Isso aqui foi um propágulo que está nessa regeneração natural. Mas ele é mais eficaz, o propágulo. Ele é mais lento, ele demora mais a crescer, de repente demora mais a produzir. Essa muda ali tem 1 ano e meio. Olha lá. Esse aqui, né? Esse aqui foi na mesma época desses aqui também? Pode ter sido uma reposição. Ou a maré que trouxe, A maré porque que trouxe. ela está dentro É, a maré do sobe aqui. espaçamento. Ela está dentro do espaçamento. Tá perfeita. Né? Tá dentro do espaçamento. Que a gente também, a equipe, não se preocupa muito em andar muito retinho, não. Porque senão, quando começa a crescer, fica parecendo um plantio de eucalipto. Já o eucalipto. A gente só respeita o espaçamento 2x2, mas depois elas vão se acomodando e vai crescendo a regeneração natural. E outra coisa também, quando a gente faz um plantio com espaçamento muito curto, a muda em si, ela também tem competição. Porque ela não tem espaço para ficar frondosa assim. Aí ela só cresce e cria copa. Aí eu passo perto de outros plantios que tem mais de 10 anos e não tenho essa restauração natural aí, não tem. Por quê? Porque as mudas estão muito perto, ela só cria copa e quase não produz propágulo. E aí então, perde a luz, né? a luz, ela precisa de luz. Ela precisa de água, ela precisa desse substrato que Até ela... a própria circulação de ar também. De ar também, com certeza. Vai interferir Entendeu? no microclima aí. Que se elas fossem no espaçamento aqui de 1,5 ou 1 por 1, a gente não estava vendo ela assim frondosa. Ela já estava aquele
Hoje, além da restauração, de ter o mangue de novo, vicejante, você ainda fomenta a socioeconomia, porque os caranguejos começaram a voltar e já se instalar, você já viu um monte de toque. Tá cheio de caranguejo. Você produz para plantar é muito inconsistente. Então, esses troncos diferenciados fazem com que ela possa ficar em pé com o tamanho que ela alcança. O mangue preto, como é um ambiente salobro, né? Ela, para filtrar a água, ela traz o sal junto. Então, para ela poder fazer, ela não consegue fazer a troca gasosa pelas folhas, porque ela usa a folha para excretar o excesso de sal. Aí ela desenvolveu os pneumatóforos, que são as raízes aéreas, aquelas raízes que brotam da lama, para fazer a troca gasosa, enquanto ela usa as folhagens para excretar o sal. Nossa, a natureza é de uma perfeição, de uma inteligência, né? Como o Malafaia gosta muito de dizer, são 65 milhões de anos de adaptação que o manguezal tem, né? Isso daí foi 2000... Fala a data, Malafaia. 1º de abril de 2013. Começou o plantio. Dia da mentira. 1º de abril.